Canal Bom de Língua. Curta, compartilhe, inscreva-se. Fala, Bom de Língua! Eu sou o Sandro Taliba e como essa semana, mais uma vez, tem um feriado prolongado, eu vou fazer outra pausa nas questões novas da Maratona Enem 2023. Esse vídeo é um compilado das questões 26, 27, 28, 29 e 30. Vamos lá? Como já é de costume por aqui, a gente vai primeiro ler a questão para ver se precisa ler o texto. Nesse texto, predomina a função poética da linguagem. Entretanto, a função emotiva pode ser identificada no verso. Aqui, a gente está falando de duas funções da linguagem, a função poética e a função emotiva. Se você quiser uma explicação mais detalhada sobre esse assunto, tem vídeo aqui no canal. É só clicar aí no card ou no link da descrição. Mas, para resumir, a função poética foca na mensagem passada e costuma ser simbólica e subjetiva. Já a função emotiva foca no falante, em quem está passando a mensagem, e foca nos sentimentos desse elemento. Sabendo disso, a gente pode tentar resolver sem precisar ler o texto, já que basta a gente procurar a opção que transmita a emoção. A opção A traz o verso zanza pra colar. Não tem nenhum sentimento expresso nele, é só uma exposição de informação. Então tá fora. A B traz o verso fim de feira, periferia afora, também meramente informativo. Tá fora. A letra C traz o verso a cidade não mora mais em mim. Ele foca no emissor da mensagem e tem a intenção de transmitir um sentimento de não pertencimento, de nostalgia e até melancolia, certo? Parece ser essa a opção certa, mas vamos ver as outras só para confirmar. A D cita, onde só vento se semeava outrora, só informativa também, tá fora. Já a E traz um vocativo, ó Manuel Miguelin, não foca no emissor, então também tá fora. A resposta certa é, de fato, a letra C. Deu para entender? A articulação entre os elementos verbais e os não verbais do texto tem como propósito desencadear a... Primeiro, a gente precisa lembrar que linguagem verbal é a mensagem passada por meio de palavras, enquanto a não verbal se comunica através de imagens e símbolos. Olhando as imagens, a gente percebe uma mudança em mensagens comumente usadas para reforçar estereótipos sociais, para tentar corrigir as mensagens delas. É isso que a gente vai procurar nas opções. A opção A cita a identificação de distinções entre mulheres e homens. A intenção é bem o contrário disso, certo? Então tá fora. A B cita a revisão de representações estereotipadas de gênero. Na mosca, né? Mas vamos conferir as outras só para não deixar dúvidas. A letra C traz a adoção de medidas preventivas de combate ao sexismo. Embora o assunto de fato seja esse, as imagens não sugerem medidas. Então tá fora. Já a D cita a ratificação de comportamentos femininos e masculinos. Essa é uma boa forma da gente relembrar os parônimos, que são palavras parecidas, mas com significados diferentes. Ratificar é confirmar, enquanto retificar é corrigir. As imagens querem retificar, não ratificar. Essa tá fora. E a E fecha falando de retomada de opiniões a respeito da diversidade dos papéis sociais. Mais uma vez, a mensagem é o oposto disso. Também está fora. Então, a resposta certa é mesmo a letra B. Fácil, né? O movimento de recuperação da língua Pachorrã assume um caráter identitário peculiar na medida em que, para quem tem um conhecimento mais aprofundado da função cultural das línguas, provavelmente conseguiria responder essa questão sem ler o texto. Mas a gente vai dar uma conferida nele só para ter certeza da ideia que ele quer passar. As línguas silenciadas do Brasil. Para aprender a língua de seu povo, o professor Tiaio Apataxó, de 29 anos, precisou estudar os fatores que, por diversas vezes, quase provocaram a extinção da língua Pachorrã.
Mergulhou na história do Brasil e descobriu fatos violentos que dispersaram os pataxós, forçados a abandonar a própria língua para escapar da perseguição. Os pataxós se espalharam principalmente depois do fogo de 1951. Queimaram tudo e expulsaram a gente das nossas terras. Isso constrange o nosso povo até hoje, conta Chaiwa, estudante da Universidade Federal de Minas Gerais e professor na aldeia Barra Velha, região de Porto Seguro, na Bahia. Mais de 4 décadas depois, membros da etnia retornaram ao antigo local e iniciaram o movimento de recuperação da língua Pachorrã. Os filhos de Samiari Pataxó já são fluentes, e ela, que se mudou quando já era adulta para a aldeia, tenta aprender um pouco com eles. É a nossa identidade. Você diz quem você é por meio da sua língua, afirma a professora de ensino fundamental sobre a importância de restaurar a língua dos pataxós. Pronto, a gente já tem o que precisa para responder a questão. A questão fala do caráter identitário da recuperação da língua Pachorrã, e o texto fala sobre a importância que aprender a própria língua exerce na manutenção da identidade de um povo. Então, é isso que a gente vai procurar nas opções. A opção A fala que ele denuncia o processo de perseguição histórica sofrida pelos povos indígenas. Embora buscar suas origens de fato faça isso, isso não está ligado ao processo de fortalecimento da identidade. Então, a gente pode desconsiderar essa. A B fala em conjuga o ato de resistência étnica à preservação da memória cultural. Conjugar significa ligar, relacionar, e é exatamente disso que o texto fala. Essa parece ser a resposta certa, mas vamos ver as outras só para ter certeza. A letra C associa a preservação linguística ao campo da pesquisa acadêmica. Isso não tem nada a ver com identidade, tá fora. Já a D fala em estimula o retorno de povos indígenas às suas terras de origem. Isso, de fato, pode ser um estímulo, mas esse não é o principal fator. Talvez, se não tivesse a B, essa poderia até estar certa, mas está fora. E a E fecha com aumenta o número de línguas indígenas faladas no Brasil. Essa língua nunca deixou de existir, então não aumenta nada esse número. Está fora. A resposta certa é mesmo a letra B. Tranquilo? No relato da visita de 2 mulheres ricas a uma vidente no Morro do Castelo, a ironia, um dos traços mais representativos da narrativa machadiana, consiste no... Como a gente está falando de Machado de Assis, já dá para esperar uma questão um pouco mais complexa e um texto mais rebuscado. Vamos a ele. Esaú e Jacó. Bárbara entrou, enquanto o pai pegou da viola e passou ao patamar de pedra, à porta da esquerda. Era uma criaturinha leve e breve, saia bordada, chinelinha no pé. Não se lhe podia negar um corpo airoso. Corpo airoso é um eufemismo para corpo bonito. Voltando. Os cabelos, apanhados no alto da cabeça por um pedaço de fita enxovalhada, faziam-lhe um solidéu natural, cuja borla era suprida por um raminho de arruda. Já vai nisto um pouco de sacerdotisa. Enxovalhada quer dizer amassada, amarrotada, e solidéu é aquela espécie de chapéu redondo usado por bispos. Continuando. O mistério estava nos olhos. Estes eram opacos, não sempre, nem tanto que não fossem também lúcidos e agudos, e neste último estado eram igualmente compridos. Tão compridos e tão agudos que entravam pela gente abaixo, revolviam o coração e tornavam cá fora, prontos para nova entrada e outro revolvimento. Esse trecho diz que os olhos da mulher eram ao mesmo tempo sem brilho e penetrantes, e também dá a ideia de que eles eram puxados, lembrando traços indígenas ou orientais. Continuando. Não te minto dizendo que as duas sentiram tal ou qual fascinação. Bárbara interrogou-as. Natividade disse ao que vinha e entregou-lhe os retratos dos filhos e os cabelos cortados, por lhe haverem dito que bastava. Basta, confirmou Bárbara. E os meninos são seus filhos? São. Esse trecho ilustra o início da realização de um ritual
que conta com um elemento do objeto de interesse. No caso, os filhos da personagem na atividade. A gente já tem o texto. Agora é preciso procurar a ironia nele. Bora ver as opções? A opção A cita o modo de vestir dos moradores do Morro Carioca. Não tem nada de irônico nisso, pelo menos nesse trecho. Tá fora. A B fala em senso prático em relação às oportunidades de renda. Não parece ter nada a esse respeito nesse trecho também. Tá fora. A C cita mistério que cerca as clientes de práticas de vidência. Além de não ter mistério nas clientes, também não tem ironia nesse trecho. Tá fora. Já a D fala em misto de singeleza e astúcia dos gestos da personagem. Isso de fato está presente no trecho, tanto na descrição dos olhos, opacos, mais agudos, quanto na diferença entre a vestimenta e a atitude. Até agora, essa é a menos errada, a gente pode dizer assim, mas nada muito conclusivo. A E fecha com interesse do narrador pelas figuras femininas ambíguas. Não dá para identificar muita ambiguidade nas personagens femininas, no plural. Esse é um detalhe que precisa ser observado. Na Bárbara, sim, mas as outras duas mal são citadas no trecho. Então, dessa vez, por falta de uma resposta melhor, a certa é mesmo a letra D. Complicadinho, né? No trecho do romance naturalista, a forma como o narrador julga comportamentos e emoções das personagens femininas revela a influência do pensamento. Depois de uma questão complicada com Machado de Assis, a gente fecha a semana com uma relativamente tranquila, que nem precisa do texto para ser resolvida. Como a gente está falando de naturalismo, basta a gente procurar a opção que cite uma das características desse movimento, que envolve o cientificismo, o determinismo, o positivismo, entre outras características do realismo. Bora ver as opções? A opção A cita o capitalismo. Não tem muito a ver, tá fora. A B fala no pensamento liberal, pouca ligação com o movimento. Vamos procurar uma melhor. A letra C é científico, em cheio, certo? Só para confirmar, a D fala em religioso, o oposto do naturalismo, e a E cita o afetivo, longe de ter alguma coisa a ver com esse movimento também. Então, a resposta certa é mesmo a letra C. Bem tranquilo, né? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito para não perder os próximos. E, se você quiser ver outras correções, ver os vídeos antes de todo mundo e ter mais conteúdos, é só clicar em Seja Membro aí embaixo. Eu sou o Sandro Taliba e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!